dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Oh, 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 oh. Me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, pessoas queridas de todas as partes vão entrando, vão se aconchegando nesse espaço amigo, que são as nossas lives de toda quarta-feira, o nosso percurso do cavalo marinho ao beija-flor. Enquanto as pessoas vão chegando, vamos continuar essa canção que já tocamos semana passada, né? Ela é de uma banda que marcou época e até hoje virou uma lenda, podemos dizer assim, os Engenheiros do Havaí. Cantemos meditando ela. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Também tem, também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.
boa noite de novo para você que tem acompanhado o nosso percurso do cavalo marinho ao beija-flor e para você que está se achegando a esta live pela primeira vez. Se você caiu aqui de paraquedas, toda quarta-feira a gente está acompanhando o itinerário desse livro, da minha autoria. Ele está na 4ª edição e ele é um livro pautado na minha experiência, porque eu vivi a depressão no ano de 2009, 2010. Depois eu fui, com o tempo, me envolvendo com o conhecimento das psicologias, das psicoterapias, até encontrar a filosofia clínica, que é o segundo eixo central desse livro. E hoje é um dia muito especial para nós que somos filósofos clínicos. Eu quero registrar aqui meu carinho, minha admiração, meu reconhecimento e a minha eterna gratidão a Lúcio Pachter, que é o sistematizador desse método, dessa terapia tão artesanal, tão humana. O Lúcio Pachter faz hoje aniversário e graças a ele nós temos esta terapêutica tão bonita que é a filosofia clínica. Ele começou as suas pesquisas nos anos 80 e, com o tempo, de Porto Alegre para todos os lugares do Brasil, e hoje temos colegas no México, colegas na Europa, colegas na Índia, aqui também na América do Sul, sempre assim, vindo pessoas de todas as áreas. No início era um grupo de filósofos que se aproximaram do Lúcio Pachter com esse desejo de ofertar na filosofia, através da filosofia, um cuidado humano. Hoje nós temos colegas de vários saberes, pedagogos, médicos, psicólogos, enfermeiros, advogados, e é uma grande alegria. Eu queria deixar isso registrado, porque estou nesse caminho há 7 anos. Tenho a alegria de me reconhecer também nesta profissão como terapeuta, como filósofo clínico. A live de hoje, pessoal, vai continuar a live da semana passada. Nós estamos na tela do cinema, vendo a vida, e assim, é um tema muito gostoso, muito saboroso, embora, apesar da linguagem ser leve, de ser uma linguagem metafórica, poética, não deixa de trazer aqui a densidade e o desafio do que estamos trabalhando, que é a dor humana, que é o sofrimento humano, que é a depressão e todos os desafios existenciais. Eu vou manter como eixo, como proposta de espiritualidade inicial, o mesmo versículo que a gente trabalhou na live da semana passada, que é Eclesiástico, capítulo 6, dos versículos 14 a 17. Talvez alguns não saibam, mas tem Eclesiastes e Eclesiástico. Aqui nós estamos no Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14. É um texto muito bonito sobre a amizade. E o Lúcio Pachter, já que hoje é dia do filósofo clínico, ele sempre insiste que só há possibilidade de terapia na filosofia clínica se for considerada a amizade como possibilidade. Isso se avizinha muito ao cristianismo e ao modo como eu compreendo o cristianismo, a ética cristã. Jesus propôs um caminho de amizade. E nesse mundo tão pluralista, tão diverso em todos os sentidos, jeitos de ser, filosofias, ideologias, culturas, a amizade é o melhor caminho para a gente se entender, para a gente conviver. E diz o livro do Eclesiástico assim: um amigo fiel é um poderoso refúgio. Quem o descobriu, descobriu um tesouro. Um amigo fiel não tem preço. É imponderável o seu valor. Um amigo fiel é um bálsamo vital. E os que temem o Senhor o encontrarão. Aquele que teme ao Senhor faz amigos verdadeiros, pois tal como Ele é, assim é
seu amigo. Já que a live de hoje vai falar de cinema, é a segunda parte, né? Começamos na semana passada, eu quero trazer aqui a poesia do Pequeno Príncipe, que também comentei semana passada. Vivemos numa época marcada pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, e o Exupéry, nesse livro tão bonito, Pequeno Príncipe, diz: compramos hoje tudo pronto nas lojas, mas não tem lojas de amigos. Então, à luz desse texto da Sagrada Escritura e com esse pretexto de falar da amizade, eu quero colocar também essa literatura. Nós vamos ter uma live mais para frente só sobre amizade. Vão ser 2 capítulos desse livro que a gente vai falar da importância e da dimensão terapêutica de amizades. Só que hoje nós estamos ainda nesse tema, a vida na tela do cinema, que são derivações daquela live sobre fenomenologia, que eu chamo poeticamente de O Olhar do Garimpeiro. Então, estas 2 lives que se seguiram, e a da semana que vem, onde a gente vai falar do Batman, ela é um desdobramento da fenomenologia. Vejam que, só recapitulando bem rapidinho para inserir quem não participou da live da semana passada, a fenomenologia é um método que se debruça em tentar ver com o olhar do outro, tentar ver com os olhos do outro, né? Tá aqui Mamá, lá de Feira de Santana, chegando. E baiano é assim, baiano não nasce, baiano estreia, né? Chegou a querida Mamá, que fez aniversário esses dias. Parabéns de novo, Mamá querida. Você sabe que eu amo muito você, né? E Leonardo também, de Feira de Santana, que bacana. Olha aí a Bahia se fazendo presente. Então, semana passada eu coloquei isso, a fenomenologia, e muitas abordagens de psicologia, elas são de base fenomenológica, ou seja, a gente se interessa em ajudar o outro a partir do seu olhar, a partir da maneira que se vê o mundo. Só que aqui eu queria trazer uma outra contribuição, que também está aqui no livro, que é da Anaïs Nin, uma grande autora cubana, de uma família misturada, né, de latinos com franceses, mas ela ficou muito conhecida porque escreveu diários. Por 60 anos eles foram publicados. E a Anaïs Nin diz assim: nós não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como somos. Olha que interessante. Então, para quem vê o mundo feio, no fundo, segundo ela, é porque os seus olhos são assim. Se você vê o mundo pelo olhar do urubu, é porque a sua subjetividade está estruturada assim. Se você vê tudo azul, lembram nos anos 80 que tinha essa expressão, tudo azul, você está bem? Está tudo azul. Em muitas músicas, como a do Tim Maia, Flávio Venturini, muitas canções trouxeram a temática do azul. Com que olhos você vê a vida? Com que tipo de olhar você vê a vida? Então a gente entrou na temática do olhar emprestado. A experiência religiosa pode ser compreendida a partir desse olhar emprestado. E se estivermos falando da espiritualidade cristã, que é um esforço contínuo de olhar, de interpretar a vida pelos olhos de Jesus, pela lente de Jesus, pela hermenêutica de Jesus, nós vamos encontrar algo muito interessante. E para quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonado por essas lentes de Jesus. Não estou falando das lentes da religião, mas as lentes de Jesus de Nazaré. Posso pedir o olhar dele emprestado? Posso. Para ver a pandemia, para ver o número de mortos, para ver as tragédias. O outro que me ameaça, que me prejudica, que eu chamo de inimigo com o olhar da minha mágoa, mas se eu vejo essa mesma pessoa com a lente de Jesus, ela não é mais uma ameaça, não é um inimigo, é meu irmão, é minha irmã. E segundo a Anaïs Nin, se ela estiver certa, não vemos a vida, não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Né? Hoje nós tivemos mais um contexto de preconceito. Eu nem vou comentar aqui,
para não intoxicar a nossa live, né? Eu vou seguir o pedido da minha mãe que está aqui entre nós, não vou fazer nenhum comentário não. Mas com que olhos você vê a vida? E nesse momento em que a gente está impondo nossa forma de olhar, podemos pedir emprestado o olhar de poetas, o olhar de escritores, né? O olhar de filósofos. E hoje, como na semana passada, estamos pegando carona com o olhar de escritores, roteiristas, pegando carona no olhar de pessoas que dirigiram filmes. E aqui, pessoal, assim, eu preciso falar uma coisa. Já que nós estamos trabalhando filmes, não é a minha intenção fazer spoiler, peço perdão para quem não viu alguns desses filmes. Também não é a minha intenção passar para vocês fichas técnicas de filmes, eu não sou um especialista, embora ame cinema, e o cinema ajudou muito no meu processo de depressão. É um submodo, é uma linguagem minha, né? Nossa, de filósofos clínicos, é um submodo meu que deu certo para mim, pode ser que não dê certo para você. Aqui é uma conversação, estamos entre amigos. Então, eu sou um cinéfilo, mas não sou um especialista em cinema. Então, não teremos fichas técnicas aqui, nem sou um crítico, tá? Mas claro que eu vou colocar algumas opiniões aqui sobre alguns filmes. A ideia é extrair o que desses filmes foi importante no meu processo de depressão. Como diz essa música do Humberto Gessinger que a gente cantou na live da semana passada e nessa, somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. A vida imita o vídeo, mas às vezes a intenção do diretor é que o vídeo imite a vida. Então essa simbiose da vida e do vídeo, né, o cinema que tenta ser uma tradução, é um termômetro interessante da nossa cultura. Especialmente na nossa época, que simultaneamente no meio de tantos casos de depressão, suicídios, há tantos filmes que falem de vampiros, de mortos-vivos, Walking Dead, filmes de pós-apocalipse. Essas temáticas são interessantes porque a arte, de algum modo, ela é um termômetro daquilo que está, numa linguagem junguiana, no inconsciente da coletividade. Então é muito interessante prestar atenção na cultura, na linguagem, na literatura e no cinema. Então hoje nós vamos pegar emprestados olhos desses cineastas e comentar mais outros filmes. Só lembrando que semana passada os filmes que a gente viu foi Reine sobre mim, Reign Over Me, né, com Adam Sandler, As Horas, The Hours, com as grandes Julianne Moore, Nicole Kidman, Meryl Streep, foi, na minha opinião, um dos melhores filmes das três. E O Efeito Borboleta, com Ashton Kutcher. Hoje nós vamos ir para o quarto filme, que é o Karate Kid. Eu só queria citar uma frase do Rollo May, que eu também falei semana passada, que eu acho interessante, quando ele diz assim, que é monstruoso dizer-se que o artista não serve para a humanidade. Há esse preconceito sobre os artistas também. Ele foi, eu coloco o verbo no presente, atualizando o Rollo May, ele é os olhos, os ouvidos, a voz da humanidade. Sempre foi o transcendentalista que passava os raios-x, os nossos verdadeiros estados de alma. E como um raio-x, e nesse espelho, alguns desses filmes me ajudaram muito nos anos de 2009 e 2010, quando eu estava em depressão. Até uma forma assim, muito singela de homenagear o cinema, eu trouxe hoje uma camisa diferente. Eu vim com essa camisa do Harry Potter, que marcou toda uma geração, né, que hoje está entre seus 20, 25, 30 anos. Naquela época, algumas pessoas mais rígidas na religião teceram comentários muito negativos sobre essa literatura e esses filmes, e eu, com uma sobriedade mais filosófica, fui buscar ler. E como muitos dos meus paroquianos estavam lendo e fazendo filas nos cinemas,
e alguns deles me convidaram para ir com eles, então eu tive que maratonar os filmes e comecei a ler. Eu li os 7 livros. E tem muitas lições, né? Mas isso fica para uma outra live, porque não está dentro dos filmes selecionados de hoje. O primeiro deles é Karate Kid. A Hora da Verdade é um filme de 2010. E nessa época eu estava com a minha família em Belo Horizonte. Eu já estava de licença dos meus trabalhos no Tocantins. E eu me envolvi com um grupo de sacerdotes e leigos que a gente acabou chamando por brincadeira de Clube do Rodapé. Eu nem vou gastar tempo falando do Clube do Rodapé, porque tem um capítulo do livro e a ele eu vou dedicar uma live exclusiva para falar do Clube do Rodapé. A gente se juntava para tomar café, conversar, ir ao cinema nas segundas-feiras, era sempre nas segundas-feiras. Então, naquele grupo tinha também um sacerdote que cuidava, se tratava da depressão. E aquele encontro semanal me fazia muito bem. Era uma atmosfera de amizade que oxigenava a minha alma. O filme Karate Kid, para quem é fã daqueles filmes com Daniel San e o mestre do Daniel San dos anos 80, pode se decepcionar um pouco. A primeira decepção com esse filme é que não é um filme de karatê, é de Kung Fu, né? Então tem toda uma estratégia. A gente está aqui na China, nós temos aí um garoto, né, o Dre, com a mãe dele, são americanos, eles vão para a China porque a mãe dele conseguiu um emprego lá. Só que o garoto começa a sofrer bullying no bairro, na escola, e aí todo o filme, que também podemos considerar que é um filme de amizade entre o Mr. Han, que é o Jack Chan, o famoso Jack Chan, e o garoto, né, o Dre Parker, que é o Jaden Smith, filho do Will Smith, grande Will Smith. Para mim, um dos maiores e melhores atores da atualidade. O Ham, Mr. Ham, ele é um zelador do prédio onde o garoto mora. E ele começa a sofrer perseguição na escola e o garoto convence o Mr. Ham de ensinar a luta, né, e prepará-lo para se defender. A intenção não é contar o filme, eu vou extrair apenas 2 momentos que me chamaram a atenção. Todos os filmes de karatê, artes marciais, os mestres são impecáveis, e esse chama a atenção justamente porque o Mr. Han, ele tem uma história delicada, uma história de dor, de culpa. Ele perdeu a esposa, perdeu a filha num acidente de carro. E geralmente nesses filmes narram a evolução dos discípulos. Só que nesse a gente acompanha a evolução do mestre, né? É o mestre que tem uma evolução. E um dia o garoto, o Dre, chega na casa do Mr. Han e encontra ele bêbado, surtado. Ele vinha reformando um carro e na história todo ano ele reforma o carro, depois ele destrói o carro. Então é uma cena muito forte, muito impactante, né? Ele bêbado, chorando e destruindo o carro, e o menino espantado vendo aquela cena. E aí tem toda uma linguagem típica, né, do Kung Fu, daquilo que o próprio Mr. Han tinha ensinado para o garoto, e fazendo aqueles movimentos típicos de uma linguagem bem específica daquela arte ensinada pelo Mr. Han ao garoto Dre. O garoto vai trazendo ele a sobriedade, a lucidez, e aí vem uma frase que eu ali, naquela sala de cinema em Belo Horizonte, com esse grupo de amigos, me impactou. O Mr. Han, ele disse assim para o menino: a vida certamente vai lhe derrubar em algum momento, mas é você que decide se levanta ou não. Ler essa legenda naquela cena arrancou-me do tempo e do espaço. De repente eu não estava mais na sala de cinema. Eu fui devolvido à minha interioridade numa tomada de profunda consciência, percebendo-me assim. Eu estava derrubado, reconhecendo que a vida tinha me derrubado naquela depressão. Eu não estava mais no mesmo ritmo. Eu estava afastado de mim, das minhas potencialidades, dos meus dons, do meu máximo. E aquela frase
começou a ecoar dentro de mim. A vida certamente vai lhe derrubar em algum momento, mas é você que decide se levanta ou não. Como eu já não estava mais acompanhando com tanta atenção as cenas que se seguiram, eu comecei a fazer um espelhamento do filme para a minha vida. Cadu, a vida te derrubou. Você decide se levantar ou não. Pega carona comigo agora e se pergunte a você mesmo. Coloque o seu nome. Especialmente você que tem essa experiência, talvez da depressão ou de outros desafios existenciais. A vida te derrubou. Qual é a sua decisão? Levantar ou ficar no chão? Então, o que eu trago desse filme como pergunta, como questão é essa. Eu saí do cinema e eu fui dormir com essa frase naquela noite de 2010. E os dias que se seguiram, essa frase ficou me impactando e reverberando dentro de mim. A vida te derrubou. Você vai levantar ou não? Você vai levantar ou não? Eu talvez não conheça com detalhes a sua vida, de algumas pessoas aqui que estão na live eu conheço, mas se pergunte, qual é a sua escolha? Você decide se levantar ou não? Para quem acompanha as lives desde o começo e para quem já leu o livro, sabe que lá no início eu falei das perguntas erradas. Às vezes a gente quer dar respostas certas para as perguntas erradas. Eu termino esse comentário dizendo isso. Eu começava naquele período a fazer as perguntas certas. Ainda em Belo Horizonte, eu estava na casa dos meus pais. Eles moravam num apartamento no centro da cidade, perto da igreja São José. E eu acredito que naquela tarde, se não me falha a memória, porque num quadro de depressão, pelo menos na minha experiência, eu vejo assim, falhas na memória, falhas na cronologia dos eventos. Talvez pela medicação, talvez pela própria depressão, mas esse fenômeno ocorreu comigo. O que eu me recordo é que numa tarde em que eu estava sozinho no apartamento da minha família, meu primo Dave, que é um primo que eu amo muito, né, um fantástico maquiador, fisioterapeuta, ele me ligou, ele sabe que eu gosto de filmes, algumas vezes a gente foi ao cinema juntos, e ele me ligou e disse assim, Cadu, tá em cartaz o filme Comer, Rezar, Amar. Corre pro cinema e assiste, que você vai gostar. E eu não perdi tempo, né? Como eu não estava acreditando mais nas minhas elaborações mentais, com as ideias complexas, eu fui sozinho ao cinema, e ir sozinho ao cinema não tem problema nenhum para mim. Do tanto que eu gosto desse entretenimento, naquele dia então eu fui sozinho, não quis chamar ninguém, era de tarde, centro de Belo Horizonte, eu fui. O cinema era alguns metros de casa, e aí eu fui. O filme conta a história de uma jornalista e escritora, né, chamada Elizabeth Gilbert, ou Liz Gilbert. Contada no filme, causou em mim uma profunda empatia. Depois eu li o livro, e o livro é muito melhor que o filme. É uma autobiografia que virou um best-seller na época, né? Acho que estou vendo a Carol aqui. A Carol tem um trabalho muito bonito com as mulheres. Ela nem sabe disso, mas eu vou convidar ela mais adiante para fazer uma live sobre o mundo feminino e a filosofia clínica, hein, Carol? Então eu comecei a divulgar para as minhas amigas, as missionárias que trabalhavam comigo, eu comecei a dar esse livro de presente. Então, se você não conhece a história, eu convido você a conhecer o livro. O filme está na plataforma Netflix. A Liz Gilbert, interpretada pela fabulosa Julia Roberts, ela está perdida, ela está dentro de um casamento, mas ela não está feliz, a vida dela não tem sentido, e é quando ela se percebe em crise. Depois de passar por um divórcio doloroso e depois do divórcio uma paixão mal resolvida, ela empreende um caminho de autoconhecimento e iluminação. A gente chamaria em filosofia clínica de submodo
de inversão, a pessoa quando volta para si própria. O que é curioso é que a história vai ser todo o relato dessa viagem que ela vai fazer por 3 países, a Itália, a Índia e a Indonésia. Enquanto ela viajava pelo mundo, empreendia essa viagem interna. Então, olha que interessante, ela viajava pelo mundo, mas simultaneamente ela estava fazendo uma viagem para dentro dela mesma. E diz a Liz Gilbert, é melhor viver o seu próprio destino de forma imperfeita do que viver a imitação da vida de outra pessoa com perfeição. Pessoal, olha, pensa num livro e no filme que eu recortei muitas lições de vida, algumas vou partilhar com vocês agora. Tanto o filme quanto o livro mantêm uma linguagem de autoajuda, o que explica o sucesso do livro e a honestidade da Liz consigo mesma, e que é muito cativante. Então, essa curiosidade dos 3 países que ela escolhe, né? No filme talvez não fique tão claro, mas no livro, Itália, Índia e Indonésia. Percebam que os 3 países começam com a letra I. Em português é a letra I, mas em inglês é o I. E I em inglês é o eu. Então, os 3 países colocam em conotação a centralidade do eu. Ou seja, ela era alguém que vivia sempre para os outros, para a família, para os amigos, para o trabalho, para o marido. E de repente ela coloca o eu e tem esta coincidência ou uma estratégia interessantíssima dos 3 países. Eu confesso que se eu tivesse dinheiro eu faria um itinerário desse. Itália, onde ela evidencia a experiência de comer. Ela disse, eu preciso cuidar de mim, a primeira coisa que eu preciso fazer é cuidar do meu corpo. E ela se via magra demais. Então ali na Itália ela vai experimentar comida italiana, ela faz amigos na Itália. Depois, quando ela vai para a Índia, o foco dela não é o comer, é o rezar, né? Então ela vai empreender com toda a espiritualidade budista, dos mantras, a dimensão da contemplação, da transcendência, a busca pela mística. E quando ela migra para a Indonésia, lá ela conhece, coincidentemente, um brasileiro, um empresário brasileiro que vivia por lá. E lá é o amar, a experiência de amar. Daí o nome do livro, Comer, Rezar, Amar. Alguns pensamentos que me iluminaram na época foi esse. Né? Acho que já convenci vocês de que é um filme e um livro belíssimos. Nos relatos da própria Liz, somos convidados a adentrar no mistério da sua perspectiva. Lembram do olhar emprestado? Então, vamos pedir que a Liz Gilbert nos empreste os olhos dela nesse momento. Eu li coisas nesse livro que me fizeram refletir como, para chegar ao castelo, você precisa nadar pelo fosso. O que me lembrou a obra de Teresa d'Ávila, grande mística espanhola, doutora da igreja. A Teresa fala a mesma coisa no livro Castelo Interior ou Moradas. Mas acho que já voltamos. Para que você possa entrar no castelo da alma, você tem que passar pelo fosso e ir adentrando cada vez mais para dentro de si, para chegar à paz interior. O realismo e a linguagem simples acabam envolvendo a gente. No processo da Liz, ela nos convence da necessidade e do direito de vez em quando a gente escolher a solidão. Diz ela, há momentos que temos que procurar o tipo de cura e paz que só podem vir da solidão. Bonito, né? Há momentos que temos que procurar o tipo de cura e paz que só podem vir da solidão. Na dimensão da busca espiritual dela, ela escreve, olhe o mundo através do seu coração, assim encontrará Deus. É quando, na Indonésia, ela vai por causa da fama de um xamã chamado Ketut, né? E ela já tinha conhecimento dele por um trabalho que ela fez por lá. É um personagem muito cativante, tanto no livro quanto no filme. Ketut, e no filme ele aparece assim, sem dentes, ele quer aprender inglês, mas naquela simplicidade do xamã tem lições profundíssimas. Tem um momento que ele diz para ela, vou citar 2 falas do xamã. Ele diz assim, imagina que o universo é uma imensa máquina
giratória. Você quer ficar perto do centro da máquina, bem no eixo da roda, e não nas extremidades, onde os giros são mais violentos, onde você pode se assustar e enlouquecer. O eixo da calma fica no seu coração. É aí que Deus reside, dentro de você. Então pare de procurar respostas no mundo. Simplesmente retorne sempre ao centro e vai encontrar a paz. Isso serviu para mim? Serviu. Isso pode servir para todo mundo? Não. Como filósofo clínico eu digo não. Nós nunca universalizamos algo que dá certo para alguém, né? Não é porque aqui a gente se distingue de muitas áreas psi, de coaches, porque a nossa proposta terapêutica é sempre artesanal. A gente vai tentar ver o olhar da pessoa, editar a estrutura de pensamento, como foi amalgamada, toda a autogenia, são vocabulários tipicamente nossos, e ajudar a pessoa do jeito dela, no tempo dela, no processo dela, com os valores dela. E a terapia que é feita para uma pessoa não vai servir para mais ninguém, apenas para esta pessoa, né? Num outro momento, numa reflexão sobre o amor, ela se apaixona, né, por um rapaz, por esse brasileiro que eu já comentei. O Ketut, ele diz assim: às vezes, perder o equilíbrio por amor faz parte de uma vida equilibrada. Essa orientação no filme faz Liz mudar de caminho. Às vezes, o que nos desequilibra é o que traz equilíbrio. Para um pouquinho e pensa aí com você, né? Para um pouquinho e pensa em todas as vezes que você tentou viver uma coisa retilínea, seguir uma régua, seguir um roteiro firme, uma estrada reta, né? Quantas vezes é exatamente o desequilíbrio que torna a vida equilibrada, né? Então, eu acho que agora, nesse momento, a gente pode repensar, refletir, ou seja, ir para trás nesta reflexão e pensar assim: que tipo de desequilíbrios eu estou lutando para poder me manter equilibrado, mas exatamente a integração do desequilíbrio que pode me trazer. Eu sou um crítico essa palavra equilibrado, que é muito clichê, né? Ela é perigosa. Se a gente for falar em equilíbrio, talvez o equilíbrio do surfista, certo? Então, continuando aqui o trabalho da Liz Gilbert, para a gente terminar essa parte do filme, ela nos convida no final a pensar uma palavra para a sua vida. Que palavra definiria, assim, como síntese, a sua trajetória? A dela, que vinha da Itália, ela escolheu a palavra attraversiamo, né? Atravessar, atravessemos. E aquilo me fez refletir muito na época. Até eu cito aqui uma conversa que eu tive com a Ticiane, uma amiga que na época estudava psicologia, hoje já é psicóloga, lá em Feira de Santana, na Bahia. E a palavra da minha vida, hoje, com clareza, assim, com uma autorreflexão que vem de mais de 2 décadas, é a palavra amizade, tanto na mística quanto na ética. Pegando o olhar da Liz emprestado para nós, qual é a palavra que definiria a sua vida? Se alguém quiser partilhar aqui no chat, no comentário, pode deixar aí qual palavra define você. Se é que uma palavra apenas pode definir ou sintetizar ou resumir você. Lembro que naquela conversa com a Ticiane a gente falou muito do cuidado do cuidador. E às vezes você, que cuida de outras pessoas, precisa viver essa jornada para dentro. Essa jornada para dentro de si, para autoconhecimento, para autoajuda. Qual o problema de autoajuda, né? Embora essas palavras sejam talvez um pouco clichê, né? Mas elas são muito interessantes para quem se perdeu de si, para quem está afastado de si, né?
para quem está sem autonomia. Indo para o terceiro filme, e aqui eu preciso desacelerar, vou até beber um pouquinho d'água, porque eu arrisco dizer que é o filme que eu mais gosto de toda a história do cinema. O livro que mais mexeu comigo é Matrix. Talvez algumas pessoas não gostem de ficção científica, mas tentem fazer um pouquinho de alteridade agora. A Karen partilhou a palavra empatia, o querido Marcos, irmão Marcos, que é psicólogo, a palavra entre. Que bonito, né? Me lembra Levinas, Emmanuel Levinas, o entre nós. Que bacana. Então, o filme Matrix, eu não conheci na depressão. Eu conheci através de um outro amigo querido, Gilberto Bulos, de Feira de Santana. Ele foi missionário comigo em Palmas e é um amigo querido. E hoje eu falei para ele, vou falar de você na live. Ele me apresentou Matrix no ano de 2004. Olha só que interessante. E só que é um tema que na depressão, o tema do filme, é um tema que na depressão eu voltei porque, como é um filme que marcou a minha alma, marcou a minha vida, eu refleti nele, eu voltei a ele e de vez em quando eu retorno a esse filme e vocês vão entender por quê. Eu sempre, desde criança, fui fascinado por filmes de ficção científica, né? Já falei aqui que o primeiro que eu vi na vida foi ET. Eu era criança, tinha 5, 6 anos, foi lá em Resende, no Rio de Janeiro, na Academia Militar das Agulhas Negras. E Guerra nas Estrelas, sempre amei filmes de ficção. Matrix é esse tipo de filme que entra na lista dos mais vistos na minha vida. Eu acho que eu nunca vi tanto filme quanto esse, e eu não me canso. Tem pessoas que não gostam, outros gostam só do primeiro, não é da trilogia inteira. Mas enfim, aqui eu não vou contar a história, até porque é muito longo, mas vale a pena citar aqui que Matrix foi produzido num tema, era o final dos anos 90, a internet estava dando os primeiros passos dela, né? E ainda nós tínhamos aqueles computadores grandes, gigantes em casa, aquela internet de escada. Contudo, Matrix já anunciava um tempo, esses tempos que nós já estamos vivendo. Olha só, em pandemia, o que nos conecta? A internet, né? Tá todo mundo na internet. Então, de algum modo, a Matrix era a internet da época. Só que as pessoas, elas estavam conectadas psiquicamente à Matrix, mas os seus corpos, eles eram cultivados por robôs, porque a Terra perdeu o contato com o Sol e o que gerava então calor eram os seres humanos. Só que como não existe alma sem corpo, e aqui tem uma crítica a Platão, como não tem alma sem corpo, os corpos são colocados dentro de uma bolsa, né, simulando um útero materno, e as pessoas estão psiquicamente plugadas, né, pelas máquinas nesse software chamado Matrix. Na minha opinião pessoal, aqui é o Cadu falando, Matrix foi um divisor de águas na história recente do cinema, né? Fez 20 anos ano passado, então os filmes antes de Matrix são um, os filmes depois de Matrix são outro. A maioria das pessoas são fisgadas pelos efeitos especiais dele, outras são fisgadas pelas reflexões filosóficas que tem o filme. Eu me deixo seduzir pelos dois, né? Para mim, a mensagem mais forte do filme é abordar a escravidão da humanidade pela tecnologia, e isso é muito atual ainda, né? E o filme trabalha com a versão invertida do mito da caverna de Platão. Para Platão, a salvação é sair do corpo e ir para a alma. Matrix, na minha opinião, isso é o inverso. É sair do mundo imagético, do mundo virtual e vir para o corpo. Aí aparece Neo. Neo é o personagem principal, que é protagonizado sim, de forma eterna, lendária, pelo Keanu Reeves, que para mim foi impecável o papel dele ali. E ele é considerado o salvador da humanidade, mas ele não sabe disso. Ele está preso à Matrix, e na Matrix ele é um hacker. Ele percebe que é algo estranho. Ele só tem intuições. Como ele é um hacker,
ele vê as falhas do sistema. E então ele é vigiado por esse sistema interno, né? O nome dele dentro da Matrix é Mr. Anderson, é um hacker, né? Tenta invadir os computadores para entender o que é Matrix. E uma curiosidade é que o nome dele, Neo, seria o Um. A gente pode traduzir como o Um ou o único. Ou seja, dentro do contexto é o escolhido. Tem algo de messiânico aqui, de salvífico. Ele é um salvador. Mr. Anderson não sabe que de fora da Matrix, Morpheus, né, metáfora grega do deus do sono, tem observado ele por um longo período. Depois Morfeu vai entrar na Matrix e, resumindo, ele vai ter um diálogo muito interessante com o Neo. Ele vai dizer assim, para quem conhece o filme viu que eu não estou contando, né? Ele oferece para ele 2 pílulas, uma vermelha e uma azul. E ele diz, eu só posso te mostrar a porta, você tem que atravessá-la. Numa pílula você tem a verdade, na outra pílula a ilusão. O que você escolhe? O Neo opta pela pílula vermelha porque ele tem uma busca pela verdade. E toda a vida dele foi tentar entender o que era a Matrix. Então ele ao pegar aquela pílula vermelha, na época eu me recordei do Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Muito interessante isso, né? Especialmente nesse contexto nosso em que esse versículo tem sido utilizado de modos muito equivocados, né? Não é toda a verdade que liberta, não. A verdade sozinha ela pode agredir. O que liberta é a verdade com amor, não apenas a verdade. A verdade sozinha pode violentar alguém. Então, e aqui eu faço também um parêntese, com a filosofia clínica, e já que hoje é dia dos filósofos clínicos, eu estou colocando alguns comentários a mais. Com a filosofia clínica eu entendi que algumas pessoas vão se valer do direito de permanecerem na alienação, do direito de permanecerem na ilusão da Matrix, do sistema. O diálogo dessa cena é muito rico. Morfeu lhe diz que a realidade não é o que parece, e quando Neo pergunta sobre o que é a verdade, Morfeu lhe diz que ele é um escravo. Assim como todo mundo, você nasceu num cativeiro, preso numa cela, e que você não pode sentir, provar ou tocar, uma prisão para sua mente. E tem pessoas assim, na depressão, no pânico, no medo, em outras armadilhas psíquicas. Como o Neo escolhe o caminho da verdade, o que não é fácil, ele vai retornar ao corpo dele, vai ser o primeiro contato dele com o corpo. Para algumas pessoas na terapia, o caminho vai ser exatamente sair dos pensamentos complexos, dos logicismos e voltar para a sensoriedade. Para algumas pessoas, este submodo que o filme aqui coloca como possibilidade vai funcionar, né? Neo retorna ao seu corpo, se vê fora da Matrix, e esse mundo fora da Matrix é muito feio. As comidas, as pessoas, as vestes, e há uma guerra fora da Matrix. A guerra entre os seres humanos e as máquinas. Então, esses seres humanos são seres humanos que conseguiram desplugar a sua psique da Matrix e vir para o corpo. O filme tem então a sua história dividida numa trilogia, não vou comentar aqui como eu já falei. Algumas frases para a gente frisar aqui. Neo, em breve você vai perceber como eu que há uma diferença entre conhecer o caminho e seguir esse caminho. Bacana, né? Morfeu, a Trinity, levam o Neo até um software inteligentíssimo chamado Oráculo, que vai estar a favor dos humanos. E o Oráculo, que retoma toda a mitologia grega, tem na porta ali a máxima de Delfos: conhece-te a ti mesmo. O que é muito interessante, é um sinalizador muito interessante para a nossa época, que achamos com grandes equívocos que nos conhecemos. Morpheus foi fundamental nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de autoaceitação. Ele diz assim: Neo, não pense que você é capaz, saiba que você é capaz.
Então, porque lutar com aqueles softwares, com aquelas figuras que aparecem, né? O Smith, era impossível, né? Na perspectiva deles, de vencer. Então, na dúvida, corra, fuja. Assistir aquele filme de novo na depressão trouxe novas luzes, novas reflexões. Eu fui percebendo, assim, naquele contexto de depressão, que o Neil foi fazendo uma trajetória, né, de um mundo alienante, alienado, para um mundo de libertação difícil, mas ele foi fazendo uma trajetória da incredulidade à autoconfiança. E ele foi correspondendo a essa trajetória, ou seja, do medo à coragem, à fortaleza. Né, numa linguagem do cavalo marinho ao beija-flor. Claro que o romance com a Trinity também foi muito bonito, né? Tem lições muito bonitas. Ela diz para ele no momento: a resposta está lá fora procurando você e vai encontrá-lo quando você quiser. Há uma cena de luta contra os programas em que Neo realiza efeitos incomuns dentro da Matrix. E de fora da Matrix, Morfeu e a Trinity observando, ela fica assim, abismada, e é Morfeu que comenta com ela: ele começou a acreditar agora. Crer em si mesmo é condição fundamental para a autossuperação, para a integração e a realização do ser humano que você e eu podemos nos tornar. E aqui a fé é colocada numa dimensão inversiva. Não é a fé em Deus, não é a fé na ciência, não é a fé na democracia, não é a fé num tipo de governo, não é a fé nos livros, nos filósofos, é a fé em você mesmo. E eu faço uma leitura do cristianismo assim, que a fé em Deus, ela tem como resultado, como consequência natural, a fé em si próprio. Como se Deus, o Pai, por meio de Jesus, quisesse que nós voltássemos a nós mesmos com mais autonomia. E confiar nele é também confiar em si próprio. E, simultaneamente, confiar em si próprio é também confiar em Deus. Não há uma distinção do nível vertical e horizontal da fé e da confiança. Deus nos devolve, porque o mistério da graça não anula o mistério da liberdade. Me perdoem aí o comentário mais teológico e espiritual. Para concluir, pessoal, tem uma luta no terceiro filme entre Neo e os programas. Todas as pessoas da Matrix, plugadas na Matrix, viram esse personagem, né? O Agente Smith, tudo vira o Agente Smith. E, humanamente falando, era impossível o Neo vencer. Então, ali o Agente Smith dá um golpe, né? Imagina, 7 bilhões de pessoas no planeta são o Agente Smith. Então, como é que ele vai vencer? Sozinho. Aquela luta. Era um acordo que ele fez com as máquinas no terceiro filme da trilogia. E aí ele faz um golpe, Neo está caído, chove muito, ele está na lama, e aí o Neo, com toda... assim, ele vai juntando forças e vai levantando, e aí o programa diz para ele: por que, Mr. Anderson? Por que você insiste? Por que você persiste? Vejam que é um software, é um computador lutando com ele. E ele, na sua dimensão mais humana, né, na sua dimensão que nos traduz, o Neo olha para o software, para o programa e diz: porque essa é a minha escolha. Tem até uma ponte aqui com o Karate Kid. Qual é a sua escolha? Você decide levantar ou não? Então, é um pouco essas luzes que eu trouxe de Matrix para a minha vida. Eu escolho continuar a luta. Era o que eu disse para mim mesmo, revendo o filme Matrix, naquele contexto da depressão. Bom, quem conhece o livro vê que eu cito aqui também uma série, né, que eu assisti na TV, depois encontrei no canal pago e vi durante a depressão todas as temporadas de Dr. House, ou apenas House. É a história de um médico que, num estilo investigativo, num estilo policial, né, ele tem um jeito cético, arrogante, irreverente, mas a sexta temporada, que é quando ele
ele precisa, né, por uma ordem judicial, fazer um tratamento numa espécie de clínica psiquiátrica, num sanatório. Os diálogos dele com o psiquiatra são de outro mundo, de outra natureza. Eu refleti muito a minha vida à luz, pegando carona da 6ª temporada de Dr. House. Bom, é uma gama de filmes, é uma gama de histórias, e a pergunta que eu deixo no final dessa live é que tipo de filmes, de livros... Aqui a gente falou muito do mundo do Cadu, que talvez por espelhamento possa servir como submodo para você. Como filósofo clínico, posso dizer, talvez esse submodo não seja adequado para você. Qual seria? Música? Dança? Literatura? Poesia? Que tipo de amigos não humanos, mas nos livros, na ficção, podem ser seus vizinhos existenciais autênticos e estão talvez esquecidos? A arte tem essa capacidade de nos traduzir, de visitar o nosso quarto escuro da alma. A arte tem esse poder de traduzir nossas demandas existenciais em diversas linguagens, em diversas possibilidades, seja na linguagem dos livros, dos filmes, do teatro, das pinturas, das danças. Que tipo de arte pode conversar com você de modo bem especial? Muita coisa, né? Muita coisa bonita. Muito mais, pessoal, mas eu selecionei esses porque na época assim, eu não quis me alongar muito, na época que eu escrevi o livro. Mas, por exemplo, um livro que eu li na época que me ajudou muito foi A Cabana, virou filme recentemente, em 2017. Numa perspectiva mais de espiritualidade, de fé, foi um filme, um livro que me ajudaram muito, muito mesmo. E eu desejo mais à frente, quando a gente terminar o itinerário do livro, fazer lives mais interativas, com perguntas e respostas com vocês. Também já estou conversando com algumas pessoas, com o irmão Marcos, que é psicodramatista, o Sófocles, que é terapeuta corporal. Quero convidar algumas pessoas também da filosofia clínica. Brinquei aqui com a Carol, né, para a gente fazer uma live sobre o mundo feminino, né, a obra que ela faz no Instituto Padma. Então tem muitas possibilidades aí acontecendo. Fui convidado também para outras, né? O professor Jackson, lá de Curitiba, quer fazer uma live comigo entre física quântica e espiritualidade. Muito interessante também, muito ricos. Então, muito obrigado. Vocês já sabem como adquirir o livro, quem tiver interesse, né? Todas as postagens nossas tem aí. Além do livro, quem não é muito chegado à leitura, tem os fascículos, que são resumos, né? A editora Michele sabiamente fez esses resumos. E acredito que os avisos são mesmo esses. Muito obrigado. Parabéns a todos os filósofos clínicos, parabéns a Lúcio Pachter por ter presenteado o mundo com esta proposta tão rica em alteridade que é a filosofia clínica. Como diz ele, o filósofo clínico é amigo da subjetividade. Uma boa noite, boa semana, até quarta-feira que vem. Uma gratidão muito grande.